Havia campos onde, por uma manhã calma, a flor se abria como uma resposta muda ao mundo. Pétalas translúcidas, um centro escuro onde o látex espesso esperava, aguardando a mão que o colheria. O cheiro era doce e persistente, ao mesmo tempo familiar e suspeito, como se carregasse memórias de dor e consolo. Ao observá-la, era possível perceber que ali se condensavam muitos fios da história humana: cura, comércio, poder, vício, todos enrolados na haste miúda de uma planta que se tornaria instrumento de impérios e de sofrimento. Se este relato tocar você, fique até o fim. Curta, inscreva-se e comente de onde está assistindo. Sua presença ajuda a levar adiante conversas difíceis sobre passado e responsabilidade. Desde as primeiras cerâmicas neolíticas, onde traços de resinas e óleos foram encontrados, até as ruas congestionadas das metrópoles contemporâneas, a papoula acompanhou a história como uma sombra que se moldava aos contornos das sociedades. Nos vales irrigados da Mesopotâmia, em rolos médicos do Egito Antigo, em textos clássicos que atravessaram o Mediterrâneo, há vestígios do uso de substâncias derivadas do fruto da papoula. Esses registros não relatam um único destino. Celebram-lhe utilidades, lamentam seus perigos, descrevem ritos e usos que variavam de feridas aliviadas a sono induzido. Na antiguidade, os remédios eram pontes entre o público e o privado. Médicos aplicavam emplastros, amas embalavam recém-nascidos ao som de cantos que incluíam referências a pós e ungüentos. Escritos atribuídos a praticantes do sul da Mesopotâmia mencionam condimentos e drogas em misturas cosméticas e curativas. Papiros egípcios listam preparados para dor e insônia. Com o tempo, hospitais e saberes atravessaram desertos. O mundo greco-romano assimilou parte desse repertório e homens como Galeno sistematizaram usos que chegariam a ser referências por séculos. Na Pérsia e em Bagdá, a química do corpo e a farmácia se tornaram matérias de estudo. Médicos e naturalistas compilavam ervas e receitas, traduziam textos anteriores e experimentavam métodos. Avicena, no cânone que influenciaria a prática médica por gerações, descreveu propriedades sedativas e analgésicas de preparações que incluíam o látex da papoula. Assim, aquela planta se fez objeto de curiosidade intelectual e de utilidade clínica, entrando nas farmacopeias do mundo islâmico e mais tarde de toda a Europa. A rota da seda não carregava apenas seda e especiarias, levava ideias, técnicas e substâncias. Mercadores que cruzavam planícies e montanhas carregavam frascos e informações, e a papoula viajou tanto nas caravanas quanto nas palavras que lhe acompanhavam o nome. No entanto, onde houveram mercados, houve também oportunidades de lucro, e por trás do lucro, muitas vezes, domínios de poder. Ao longo do século XVIII, a expansão europeia projetou-se sobre territórios externos com interesses bem definidos. No subcontinente indiano, a colonização trouxe mudanças agrícolas e econômicas profundas. A East India Company, instrumento comercial e depois político dos interesses britânicos, procurou sempre equilibrar trocas e ganhos. O contrato implícito entre colônia e metrópole passou a incluir culturas destinadas ao mercado internacional. O cultivo de papoula transformou-se em alternativa para camponeses submetidos a impostos e à lógica de monocultura. O látex da papoula, processado e exportado como ópio, acompanhou navios que cruzavam o Índico em direção ao leste. Na China, o consumo de ópio não era novidade, mas sua escala e comercialização pelas forças externas criaram uma dinâmica diferente. O consumo ligava-se a práticas sociais e a remédios antigos, mas também se expandia por efeitos de dependência e de mercado. A balança comercial que tantos debates alimentou inclinou-se de maneira que o metal precioso fluía em direção contrária. Do ponto de vista britânico, o ópio era solução para um problema econômico, uma mercadoria capaz de restituir o saldo comercial em face do apetite chinês por chá e seda. Para a China imperial, a consequência foi devastadora: comércio que corroía a saúde pública, instituições e soberania. A tensão escalou até se tornar política aberta. Em Cantão, em 1839, as ordens de um funcionário imperial ganharam forma. Lin Zexu, nome recordado pela firmeza de seus atos, ordenou a apreensão de carregamentos de ópio e exigiu que estrangeiros cessassem o comércio. As cargas foram destruídas ou apreendidas, e imagens de caixas carcomidas e pilhas de substâncias queimadas circulam nos relatos.
Não se tratava apenas da queima de mercadorias, era a tentativa de um Estado de afirmar regras contra um fluxo que lhe parecia corrosivo. A reação militar britânica transformou o conflito num confronto de marinhas, canhões e diplomacia forçada. A assinatura do Tratado de Nanquim que se seguiu marcou a humilhação de um império que pagou por isso com cedências territoriais e portos abertos. Hong Kong passou aos britânicos e a ordem regional mudou. Ao narrarem esses eventos, os cronistas destacam não apenas as negociações, mas também os simbolismos. A soberania comprometida, as ruas de Cantão onde o vício se tornava visível, as famílias afetadas. O modelo se repetiu em outros lugares, com variantes. Onde o comércio penetrava, as estruturas sociais eram chamadas a responder, e muitas vezes falhavam. A destruição cultural, quando chegou à frente das tropas aliadas na segunda metade do século XIX, encontrou ícones que simbolizavam o que se perdera. O incêndio ordenado no que ficou conhecido entre ocidentais como Palácio de Verão, em 1860, não foi só perda material, foi perda de um repertório simbólico, de arte e memória. As pedras e os espelhos quebrados passaram a ilustrar uma era de encontro violento entre potências. Enquanto isso, na Europa, a ciência avançava em direções que ninguém ainda imaginava por completo. Do látex ao alcaloide isolado, houve saltos técnicos e conceituais. A extração e a identificação de princípios ativos transformaram preparações empíricas em substâncias compreendidas em estruturas químicas. A morfina, isolada no início do século XIX, surgiu como um potente analgésico. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, relatos apontam para um aumento no uso de morfina por feridos e também para dependências que se seguiram. A injeção hipodérmica, desenvolvida por médicos do século XIX, mudou a administração de fármacos, trouxe alívio imediato, mas também novas formas de dependência. A literatura, por sua vez, não ficou indiferente. Em cartas e memórias, em ensaios que se tornaram leituras obrigatórias nas décadas seguintes, havia descrições sensoriais do efeito narcótico. Lembranças de um calor que se espalha, de um esquecimento que vem suave, de um mundo que se distorce em cores e memórias. Confissões de um comedor de ópio tornou-se obra que fascinou e perturbou, ilustrando como um pequeno frasco poderia abrir passagens interiores aos quais nem sempre se regressava intacto. As cidades portuárias europeias, Londres, Newcastle, Marsella, desenvolveram redutos onde a substância circulava entre classes sociais diversas, do operário ao escritor isolado, do médico ao marinheiro. No final do século, a química moderna trouxe a heroína. Sintetizada em laboratórios europeus por mãos e mentes interessadas em achados terapêuticos, a substância foi, inicialmente, saudada com certo entusiasmo por alguns setores farmacêuticos. Apresentada em contextos de tratamento da tosse e de dores, sustentava-se a narrativa de progresso. Uma nova molécula prometia resolver problemas que pareciam insolúveis. Logo, foi evidente que o que aliviava podia também aprisionar. O mercado farmacêutico modernizava-se, e com ele veio a profissionalização do marketing médico. As empresas divulgavam estudos, pagavam amostras, estabeleciam redes de influência que mudavam práticas médicas locais. A crescente integração entre ciência, indústria e comércio trouxe benefícios inegáveis, mas também gerou zonas de risco onde o lucro, além da cautela, se tornou terreno fértil para crises futuras. Em regiões remotas da Ásia, por sua vez, a história tomava outros contornos. O triângulo formado pelas montanhas e rios do Sudeste Asiático, onde hoje se fala do Golden Triangle, tornou-se espaço de cultivo e de mercados paralelos. Em aldeias encostadas às encostas, o cultivo de papoa oferecia renda quando alternativas eram escassas. Fazendeiros, que conheceram secas e impostos, muitas vezes optavam pela cultura que garantia subsistência imediata. A presença de redes de contrabando e de grupos armados que tributavam ou controlavam rotas transformou a agricultura numa peça de um xadrez maior, um xadrez onde as fronteiras eram porosas e a lei por vezes distante. Em Kandahar e nas planícies do Afeganistão, a papoa encontrou terreno fértil e uma geografia política complexa. Um camponês afegão, chamado Amir, aprendeu na adolescência a distinguir as flores pelo brilho do látex e a calcular, com uma precisão de quem vive da terra, quanto uma safra podia render. Em tempos de colheitas agrícolas escassas, a papa que se transformava em ópio garantia o pagamento dos impostos e a compra de grãos. Amir não era, nos termos de qualquer narrativa simplista, um criminoso. Era um homem cuja escolha era moldada por estruturas de poder, por mercados internacionais e por demandas que nunca lhe haviam sido explicadas.
Seus dias começavam cedo, com o frio cortante do vale, e terminavam com a contagem exata das sementes que haviam sido colhidas. No mercado local, as notas trocavam de mãos. E ao final do ciclo, era preciso decidir se parte da colheita ficaria para a família ou se todo o produto seria vendido a intermediários. Sua história resume a tragédia humana que volta e volta em diferentes latitudes. A vulnerabilidade econômica converteu-se em engrenagem de uma máquina que não perguntava pela dignidade dos que produziam. Os caminhos que ligavam produtor a consumidor eram complexos e se adaptavam às circunstâncias. Rotas de montanha contornavam fiscalização, barcaças e navios enrolavam-se no fluxo regular do comércio. Atores de todo tipo, mercadores legítimos, intermediários sem rosto, redes organizadas, encontravam modos de transformar a planta em mercadoria. No século XIX, entretanto, a novidade de escala veio com um encontro entre as práticas coloniais e as capacidades logísticas da era moderna. A circulação em nuvem sobreposta de tecnologia e governo consolidava mercados em âmbito transcontinental. Nos 7.800 e poucos, enquanto a diplomacia enredava tratados, a cultura do século XIX consolidava hábitos e imagens. Em bairros de algumas capitais, salas chamadas opium dens ofereciam espaços de fuga. A fumaça ondulava, os corpos inclinavam-se e o tempo parecia perder medidas. Para muitos, o local era sinônimo de segregação. Ali se reuniam os marginalizados, mas também curiosos de classe média. O que se chamava de dens era, em muitos casos, ponto de encontro social e de vulnerabilidade. Autoridades e reformadores denunciaram a prática e, aos poucos, leis surgiram para conter o comércio e o consumo. Leis que, por vezes, chegaram tarde demais ou foram aplicadas de forma parcial, favorecendo segmentos e punindo outros. À medida que o século vingava para o XX, novas instituições internacionais começaram a esboçar regulamentos sobre narcóticos. Convenções e acordos surgiam, tentando harmonizar práticas e estabelecer limites. Mas a história sempre demonstrou que regulação sem alternativas sociais é frágil. Proibindo sem prover caminhos, o Estado empurrava mercados para a ilegalidade e ampliava o poder de intermediários violentos. A dinâmica entre proibição e demanda gerava efeitos colaterais. A flor permanecia, mas seu destino já não cabia em uma tigela de barro ou em uma prancheta de médico. Havia se tornado matéria-prima de economia global, de conflitos e de tragédias pessoais. A narrativa que aqui se desenrola seguirá esses fios. Detalhará como o cultivo se institucionalizou, como as tecnologias do século XX permitiram novas formas de consumo, como políticas públicas oscilaram entre repressão e saúde pública, e como, na virada do milênio, as consequências de decisões tomadas décadas antes explodiram em uma crise moderna de proporções inéditas. No entanto, antes de cruzar esse limiar e entrar no terreno das grandes corporações farmacêuticas e das sínteses modernas que mudaram o curso da epidemia, é preciso entender por completo o que o século XIX deixou como herança: as bases econômicas, as instituições fragilizadas e as memórias culturais que transformaram uma planta em uma praga para muitos povos. Amanhã, se olharmos para os arquivos e para as testemunhas que restaram, haverá novas histórias de médicos que mudaram de opinião, de comunidades que tentaram recriar alternativas de subsistência, de legados jurídicos que tentaram remediar o erro de séculos. Por ora, resta-nos acompanhar como a ciência, a guerra e o mercado no século XX transformaram maleáveis possibilidades em rotas de dependência em escala industrial, e como, simultaneamente, emergiram vozes que clamavam por cura e justiça. No começo do século XX, as feridas da modernidade tornaram-se visíveis na carne. As trincheiras e os hospitais de campanha pediam remédios que aliviassem imediatamente a dor. A morfina, com seus efeitos previsíveis e poderosos, tornou-se instrumento de salvação e de condenação ao mesmo tempo. Cirurgiões a administravam depois de amputações e explosões de artilharia. Enfermeiras vedavam os olhos de soldados desfigurados, enquanto seringas passavam de mão em mão. Chamou-se, em jornais e conversas, a doença do soldado. Não apenas a doença do corpo, mas a dependência que surgia quando a guerra cessava e a peleia física transformava-se em necessidade contínua.
As próprias empresas químicas do fim do século XIX e do início do século XX haviam experimentado variantes da morfina. Nomes e rótulos mudavam, mas o objetivo era o mesmo: um composto mais potente, uma formulação mais pura, um fármaco que pudesse ser vendido para tratar tosse, dor, insônia, espasmos. Em muitos casos, a distinção entre avanço terapêutico e produto comercial ficou borrada. Médicos confusos entre o ideal do cuidado e a promessa de alívio rápido passaram a confiar em medicamentos novos e patenteados. A indústria financiou estudos, patrocinou congressos e cultivou relações que moldaram práticas clínicas. A reação legislativa global veio, em parte, da necessidade de domar uma onda de dependências e de comércio internacional descontrolado. Leis e convenções, algumas nascidas de preocupações legítimas com saúde pública, outras influenciadas por interesses geopolíticos, tentaram frear a circulação de drogas. Em muitos lugares, o efeito inicial foi duplo: reduziu-se o acesso formal, mas impulsionou-se o mercado clandestino. Quando o comércio legal tornou-se mais oneroso, rotas alternativas surgiram. O mesmo artesão do Vale que antes trocava míseras quantias por sal e ferramentas, passou a negociar com atravessadores melhores pagos, enquanto as profundezas da cadeia comercial se enredavam em corrupção, violência e tráfico. A Segunda Guerra Mundial e as convulsões do pós-guerra abriram novas frentes. Laboratórios que haviam se dedicado a produtos químicos para fins bélicos encontraram mercados para suas habilidades no campo médico. Substâncias sintéticas, nascidas da necessidade de produzir em série, de garantir estabilidade e padronização, passaram a disputar lugar com a planta. A síntese química, que prometia independência dos ciclos agrícolas e dos caprichos climáticos, atraiu investimentos vultosos. Metanona e outros compostos foram testados em condições controladas. Alguns mostraram-se úteis na dor crônica, outros caíram no vazio do marketing e das promessas. Ao mesmo tempo, a organização do conhecimento médico mudou. Surgiram especialidades voltadas para a dor, novas diretrizes e uma crescente ênfase em mensuração. A intensidade da dor poderia ser avaliada, tratada, corrigida. Em boa fé, muitos clínicos adotaram protocolos que priorizavam o conforto imediato. Era o tempo em que a dor não tratada passou a ser considerada violação da dignidade do paciente. Nesse movimento, drogas de ação eficiente ganharam prestígio. O problema foi o subestimado do potencial de dependência e a confiança excessiva em modelos de risco que naquela fase eram incompletos. As décadas finais do século XX guardaram uma virada decisiva. Empresas farmacêuticas passaram a dominar não apenas a pesquisa, mas a narrativa pública sobre dor e tratamento. Campanhas que prometiam qualidade de vida transformaram médicos em porta-vozes indiretos e pacientes em consumidores informados. Na prática, isso significou receituários mais longos, doses mais altas, prescrições para condições que antes se tratavam com fisioterapia, psicologia e medidas sociais. Pessoas com dor legítima encontraram alívio. Outras descobriram, aos poucos, que a sensação de alívio podia transformar-se em dependência silenciosa. Ameaças legais e escândalos também se acumularam. Processos, investigações e reportagens começaram a expor práticas de marketing agressivas, palestras pagas, estudos favoráveis, omissões sobre riscos. Em paralelo, políticas de saúde oscilaram. Em alguns momentos, priorizou-se a repressão, prisões, campanhas de erradicação dos cultivos. Em outros, a saúde pública avançou, com programas de substituição de culturas, oferta de tratamentos substitutivos e tentativas de reinserção econômica. Pessoas com dor legítima encontraram alívio, outras descobriram, aos poucos, que a sensação de alívio podia transformar-se em dependência silenciosa. Ameaças legais e escândalos também se acumularam. Processos, investigações e reportagens começaram a expor práticas de marketing agressivas, palestras pagas, estudos favoráveis, omissões sobre riscos. Em paralelo, políticas de saúde oscilaram. Em alguns momentos, priorizou-se a repressão, prisões, campanhas de erradicação dos cultivos. Em outros, a saúde pública avançou, com programas de substituição de culturas, oferta de tratamentos substitutivos e tentativas de reinserção econômica. Pessoas com dor legítima encontraram alívio. Outras descobriram, aos poucos, que a sensação de alívio podia transformar-se em dependência silenciosa. Ameaças legais e escândalos também se acumularam. Processos, investigações e reportagens começaram a expor práticas de marketing agressivas, palestras pagas, estudos favoráveis, omissões sobre riscos.
Em paralelo, políticas de saúde oscilaram. Em alguns momentos, priorizou-se a repressão, prisões, campanhas de erradicação dos cultivos. Em outros, a saúde pública avançou, com programas de substituição de culturas, oferta de tratamentos substitutivos e tentativas de reinserção econômica. Pessoas com dor legítima encontraram alívio. Outras descobriram, aos poucos, que a sensação de alívio podia transformar-se em dependência silenciosa. Em muitos casos, porém, as respostas chegaram tardiamente, desalinhadas com a velocidade com que o problema evoluía. Nas regiões de cultivo, a transformação foi ambígua. A família de Amir continuou, por décadas, a conviver com essa ambivalência. Se, em seus primeiros anos, a colheita servia apenas para trocar por trigo e sal, os filhos e netos vislumbraram nas sementes um rendimento que mudaria vidas. Alguns migraram para as cidades, levando com eles memórias e práticas. Outros permaneceram, adaptando técnicas agrícolas ao preço do mercado. Ao redor das vilas, as escolhas se diluíam entre a necessidade imediata de alimentar famílias e a consciência de que se participava de uma cadeia que podia trazer violência e perda. Programas de desenvolvimento rural, quando existiram, raramente acompanharam a velocidade das transformações de mercado. Alternativas de cultivo foram propostas, abandonadas, retomadas. Sementes de sustentabilidade muitas vezes morreram por falta de apoio técnico ou de canais de comercialização. No outro extremo, nas metrópoles onde se concentravam médicos e pacientes, a crise se manifestou de formas reconhecíveis e novas. Clínicas que antes eram símbolos de cura passaram a ser vistas por alguns como fábricas de dependência. Médicos veteranos, que começavam a prescrever com confiança, estendiam a mão para pacientes que voltavam em busca de mais alívio. Surgiram, então, vozes contrárias, ativistas, familiares, alguns profissionais de saúde, que chamaram a atenção para o equilíbrio entre compaixão e cautela. O debate público ganhou intensidade. Como pesar a dor legítima contra o risco de dependência? Como tratar quem adquire dependência sem estigmatizá-lo ou criminalizá-lo sumariamente? As guerras regionais e as crises políticas também reconfiguraram rotas e poderes. Após invasões e colapsos estatais em várias regiões produtoras, o controle territorial fragmentou-se. Milícias, senhores da guerra e governos fragilizados encontraram nas rendas da droga um meio de financiar estruturas armadas. A geografia da produção mudou, prósperos vales de outrora viraram zonas de conflito e as rotas marítimas e terrestres se adaptaram a novas exigências. Onde antes havia mercados locais, proliferaram redes transnacionais, ligadas por preços, tecnologia e, muitas vezes, por um silêncio conivente de atores que preferiam lucros rápidos a soluções complexas. O fim do século XX trouxe ainda outro elemento disruptivo, a mudança de foco no tratamento da dependência. Em lugar de uma resposta exclusivamente punitiva, emergiram estratégias de redução de danos. Centros de troca de seringas, programas de metadona e, mais tarde, a introdução da buprenorfina ofereceram alternativas que priorizavam a saúde do usuário em vez de sua punição. Essas medidas salvaram vidas e deram substância a políticas que reconheciam a dependência como questão de saúde pública. Mas elas também abriram novos conflitos. Debates sobre moralidade, custo, eficácia e o lugar da compaixão nas políticas estatais. Em muitas nações, a resistência política e cultural a políticas de redução de danos atrasou sua implementação. Em outras, os programas prosperaram e demonstraram resultados concretos. À medida que o novo milênio avançava, duas forças interagiram para agravar a crise. Por um lado, a restrição ao fluxo de prescrições, fruto de investigações e mudanças no comportamento médico. Por outro, a expansão de mercados ilícitos que preencheram o vácuo. Pacientes que perderam acesso às drogas prescritas muitas vezes encontraram-se empurrados para o mercado negro, onde o que se oferecia era mais barato, mais variável e, frequentemente, mais letal. A entrada de compostos sintéticos como o fentanil, dezenas a centenas de vezes mais potente que a morfina, transformou radicalmente a letalidade da oferta. Misturas traquinas, produtos cortados com substâncias desconhecidas, cartelas de comprimidos falsificados passaram a causar picos de mortes por overdose que, em muitas regiões, dobraram, triplicaram, devastaram comunidades inteiras.
As grandes corporações farmacêuticas, que haviam impulsionado prescrições e educado mercados por décadas, viram-se no centro de uma tormenta legal e moral. Processos judiciais, investigações regulatórias e campanhas de opinião pública questionaram práticas que, por anos, haviam sido aceitas como parte do normal funcionamento do mercado de medicamentos. Algumas empresas foram multadas, alguns executivos processados, outras fecharam acordos bilionários para reparar danos, acordos que, para muitos, soavam insuficientes diante da escala do sofrimento. Ao mesmo tempo, na mídia e nas praças públicas, cresceu uma narrativa de responsabilização. Se havia lucro a partir do sofrimento, então o reparo deveria incluir compensações e mudanças estruturais. Mas responsabilização legal não bastava para apagar o que já fora feito. Famílias que tinham perdido filhos ou irmãos precisavam de respostas que raramente chegavam. Programas de tratamento acessíveis e de longo prazo, apoio social, reinserção laboral, políticas de prevenção que atacassem as raízes econômicas do problema. Em muitas comunidades rurais, como as que cercavam a casa antiga de Amir, a opção por cultivar papoa continuava a repetir-se, porque o tecido social e econômico que permitiria uma transição segura era frágil. Sem infraestrutura, sem mercados alternativos e sem segurança, o valor imediato da colheita era frequentemente a diferença entre fome e sustento. Ao reconhecer essa realidade, emergiram iniciativas híbridas, acordos internacionais que, além de punir o tráfico, buscavam financiar alternativas produtivas, programas de compras públicas que garantiam preços mínimos para culturas substitutas, redes de assistência técnica que ensinaram práticas agrícolas que aumentavam rendimentos sem depender da papoa. Em alguns vales, a transição funcionou. Em outros, os incentivos eram insuficientes ou mal implementados. A política pública mostrou-se, mais uma vez, dependente da qualidade da governança local e do comprometimento financeiro de atores externos. No meio desse emaranhado, profissionais de saúde continuaram a ser decisivos. Clínicos que, anos antes, receitavam com confiança, foram confrontados com pacientes em crise. Alguns mudaram de prática, adotaram protocolos de escolha mais conservadora, integraram tratamentos psicossociais. Outros resistiram, lembrando que havia pessoas com dor crônica que precisavam de alívio digno. Ao mesmo tempo, a ciência médica avançou. Melhores ferramentas de rastreio de risco, algoritmos clínicos que ajudavam a identificar pacientes vulneráveis e novas drogas com perfis de abuso reduzidos foram desenvolvidos. Nada disso foi curativo por si só. Era, contudo, parte de um arsenal que poderia, se bem coordenado, reduzir danos. As últimas décadas trouxeram também uma reconfiguração das rotas do crime e da morte. A síntese em pequena escala, a facilidade de transportar precursores e a internet, pela primeira vez em muitas décadas, um fator real de aceleração e complexificação, permitiram que laboratórios clandestinos fabricassem opioides sintéticos com rapidez e baixo custo. Esses produtos, muitas vezes, chegavam às ruas misturados a outras drogas ou em comprimidos que imitam medicamentos conhecidos. Para o usuário comum, o risco tornou-se invisível. Um comprimido com aparência familiar podia, sem aviso, carregar uma dose letal. O resultado global foi aterrorizante em números. Milhões de pessoas em alguma forma de dependência, centenas de milhares de mortes diretas por overdose nas últimas décadas, comunidades inteiras reduzidas, em alguns lugares, a memórias dolorosas. Mas a história também mostra que respostas humanas existem. Programas comunitários que recuperaram bairros inteiros, médicos que se tornaram defensores públicos de políticas de controle de danos, ativistas que transformaram a dor pessoal em luta coletiva por mudanças legislativas e por tratamento acessível. E as perguntas que pendiam ao entrar no século XX continuaram, ampliadas. Quanto da dívida histórica que transformou uma cultura vegetal em mercadoria cabe ainda hoje aos que colhem, aos que compram, aos que legislam? Como retribuir a dignidade perdida a famílias que viram filhos sucumbirem? É possível reordenar um mercado global de modo que o cuidado à dor não se transforme em fábrica de dependência? A resposta exigirá não apenas sanções e acordos, mas investimentos massivos em saúde pública, em alternativas econômicas e em justiça social. No coração da questão jaz um ponto quase íntimo: a dor humana.
e a pressa em silenciá-la. Foi essa pressa que, em diferentes momentos, justificou escolhas bem intencionadas que, acumuladas, geraram catástrofes. Agora, diante das evidências do século XX e do início do XXI, resta perguntar e agir de forma mais prudente e mais ampla. Para compreender como chegamos ao limiar em que as grandes farmacêuticas, os tribunais, os programas de saúde e as rotas ilícitas se cruzam, é preciso seguir, com minúcia, as trocas comerciais, os memorandos internos, as campanhas publicitárias e os processos judiciais que definiram práticas e responsabilidades. É isso que a narrativa seguirá a desvendar, as escolhas corporativas e governamentais, as estratégias de mercado que moldaram a prescrição médica em escala e as reações da sociedade civil que tentaram e tentam colocar no centro as vidas humanas, não o lucro. Ainda há histórias de médicos que mudaram de opinião, de comunidades que reinventaram meios de subsistência, de famílias que exigiram reparação. Há também documentos e depoimentos que mostram como palavras e gestos, muitas vezes pequenos, somados em estruturas enormes, podem mudar rumos. A pergunta é: haverá, coletivamente, vontade para corrigir velhas rotas e abrir caminhos novos e duráveis? Em arquivos obtidos por repórteres e por advogados, as escolhas deixavam-se ler com a clareza do papel. Planos de marketing descreviam, em figuras e tabelas, metas de vendas por território. Programas de incentivo prometiam bônus, viagens e reconhecimento para representantes que conseguissem aumentar a penetração dos produtos entre clínicos de atenção primária. Cursos de educação continuada, pagos por fabricantes, ofereciam credenciais que, na prática, validavam o uso prolongado de opioides para dor crônica, não como exceção, mas como curso legítimo de tratamento. Dolorologia do cotidiano, diziam alguns folhetos. Qualidade de vida era o foco dos testemunhos encenados em simpósios. Não era apenas o conteúdo, havia estratégia. Identificar médicos-chave, clínicos influentes em hospitais regionais, líderes de opinião em sociedades médicas, professores universitários com muitos alunos, e conquistá-los, com acesso direto, convites para viagens, artigos escritos em seu nome por redatores contratados. O processo era sutil e potente. Uma mensagem repetida por vozes confiáveis transforma práticas isoladas em normas. Quando sociedades médicas passaram a recomendar atenção maior à dor e menos ao risco de dependência, grande parte da profissão entendeu aquilo como alinhamento às melhores práticas. Médicos que no consultório encontravam um paciente que pedia alívio, viram no armário uma gama de opções que vinham com respaldo aparentemente científico e com promessas de baixa incidência de dependência. Documentos internos, porém, revelavam uma dissonância entre o discurso público e as discussões privadas. Em memorandos confidenciais, analistas de produto assinalavam riscos de desvio e mau uso. Relatórios de farmacovigilância mapeavam sinais de dependência precoce em subgrupos de pacientes. Estudos de mercado calculavam o impacto de campanhas de redução de estigma sobre a procura. Em depoimentos judiciais, representantes admitiram que, às vezes, se promovia o tratamento como solução ampla para a dor, sem o correspondente ênfase na monitorização a longo prazo. Para famílias que perderam pessoas, esses papéis foram como um espelho. Neles, havia prova de que a pressa em atender a dor havia se aliado, poucas vezes intencional e muitas vezes negligente, a uma lógica de mercado. Os tribunais, quando acionados, tornaram possíveis narrativas antes contidas em processos e memórias pessoais. Em audiências públicas, pais e irmãos contaram histórias repetidas. O primeiro comprimido por prescrição pós-operatória, a melhora inicial, a ampliação da dose com o tempo, a falta de alternativas ofertadas, o dia em que a respiração não voltou. Profissionais de saúde deram depoimentos contraditórios. Uns reconheceram erros, outros defenderam as escolhas tomadas com base no conhecimento disponível à época. Médicos que haviam participado de campanhas de defesa dos opioides explicavam, com constrangimento, que tinham acreditado em evidências agora vistas como incompletas. Outros, que sempre foram céticos, relataram o cerco cultural que tornava difícil negar um tratamento visto como compassivo. Houve também quem lutou de dentro para mudar.
O caso de Helena, anestesiologista que se tornou defensora de abordagens multimodais, ilustra um caminho possível. Formada em uma época em que a gestão cirúrgica da dor dependia amplamente de narcóticos, ela testemunhou em seu hospital a escalada de prescrições e, gradualmente, um padrão de abandono das alternativas não farmacológicas. Decidiu, com colegas fisioterapeutas, psicólogos e especialistas em medicina da dor, implementar um projeto piloto para reduzir a prescrição de opioides após procedimentos eletivos. Protocolos combinavam bloqueios nervosos, analgesia multimodal, reabilitação precoce e educação do paciente sobre expectativas de dor, e mostraram resultados: menos consumo prolongado, reintegração mais rápida às atividades e menos sinais de dependência. Helena não apenas mudou sua prática, tornou-se voz ativa em conselhos hospitalares, defendendo que a qualidade do manejo da dor não se mede pelo número de comprimidos prescritos, mas pela recuperação funcional do paciente. Outras histórias ocorreram nas margens. Em municípios onde a indústria tinha presença forte, pequenos negócios dependiam da renda extra gerada pelo consumo local. Em alguns bairros, as farmácias se tornaram pontos centrais da economia informal. Em outros, a perda de geração de renda por mortes e incapacidades promoveu o fechamento de comércios e o êxodo de famílias. A solução técnica dada por especialistas em saúde pública raramente tocava essas dimensões econômicas. Foi preciso, portanto, que intervenções integradas combinassem tratamento, formação profissional e estímulos à economia local. Programas de capacitação para ex-usuários, incentivos fiscais para empresas que contratassem pessoas em recuperação, microcrédito para projetos comunitários de subsistência. Onde essas medidas funcionaram, a queda do estigma mostrou-se tão importante quanto o tratamento farmacológico. A esfera política reagiu com mistura de repressão e reforma. Leis endureceram o controle sobre prescrição, bases de dados passaram a monitorar receita por paciente e por médico, e penalidades foram criadas para fraudes. Em paralelo, políticas de saúde pública passaram a financiar programas de substituição e reduzir barreiras ao acesso a tratamentos de dependência. A tensão entre punição e cuidado, entre responsabilizar práticas corporativas e atender vítimas, tornou cada decisão legislativa um campo minado de debates éticos e práticos. Investimentos em prevenção e em educação foram insuficientes em muitos lugares, e onde foram robustos, exigiram tempo para produzir efeitos mensuráveis. A litigância em massa tornou público o material que permitiu aos afetados pedir reparação. A palavra reparo assumiu diferentes sentidos: compensação financeira, investimentos em tratamento locais, programas educacionais e, para alguns, reconhecimento público da responsabilidade moral. Em audiências, advogados apresentaram planilhas que quantificavam custos de saúde, perda de produtividade e danos emocionais. Empresas, sob pressão, aceitaram acordos que previam, em muitos casos, montantes destinados exclusivamente a programas de prevenção e tratamento. Para juristas e ativistas, o desafio era garantir que os recursos chegassem efetivamente às comunidades e não se perdessem em burocracias. Muitos acordos foram criticados por cláusulas que limitavam a transparência. Outros, por destinar verbas a projetos de curto prazo sem mecanismos sustentáveis. Enquanto isso, novas rotas ilegais e a ciência do entorpecente continuaram a reconfigurar o cenário. A síntese caseira de opioides sintéticos e o trânsito de precursores transnacionais mantinham a letalidade alta. Ativistas em cidades portuárias organizaram redes de vigilância comunitária para identificar pontos de venda e, ao mesmo tempo, multiplicaram iniciativas de redução de danos, distribuição de kits de emergência, treinamento para reversão de overdose com antagonistas opioides, campanhas para reconhecer sinais de intoxicação. Em alguns lugares, essas medidas salvaram vidas de modo palpável. O número de reversões documentadas passou a ser uma métrica de impacto, e famílias que antes desconfiavam de intervenções públicas foram atraídas pela eficácia visível das ações. As transformações, porém, eram desiguais. Em regiões ricas, hospitais implementaram centros de dor integrados, ofereciam terapia cognitivo-comportamental e tinham equipes de reabilitação. Em localidades mais pobres, o leito do hospital público continuava a ser curto e as opções escassas.
A geografia da resposta reproduzia a geografia da perda. Assim, parte do debate passou a exigir que os acordos judiciais e as políticas públicas priorizassem a equidade, financiamento vinculado a indicadores que priorizassem áreas mais afetadas, programas de saúde comunitária e apoio direto a serviços locais. Além das medidas macro, havia pequenos gestos que mudavam biografias. Um centro municipal que abriu vagas para oficinas de carpintaria e horticultura para pessoas em recuperação viu a taxa de recaída cair e a esperança renascer. Um grupo de mães que se organizou para falar em escolas e em reuniões de bairro conseguiu romper o silêncio cultural que cercava a dependência, transformando histórias privadas em projeto coletivo de prevenção. Em hospitais, comissões clínicas internas passaram a reavaliar protocolos e registros eletrônicos passaram a alertar para combinações de medicamentos de alto risco, reduzindo prescrições potencialmente perigosas. A complexidade daquela rede, empresas, médicos, pacientes, tribunais, comunidades, impedia soluções simples. Havia, no entanto, sinais de uma ética emergente, a ideia de que a dor não é um problema apenas médico, nem uma oportunidade de mercado, mas uma condição que exige respostas sociais integradas. Tomar essa ideia a sério implicava aceitar que o cuidado ao doente envolve também garantir alternativas econômicas, suporte psicológico, educação continuada para profissionais e regulação firme dos incentivos de mercado. No meio dessa reconfiguração, surgiram novos documentos que mostravam tentativas mais sofisticadas de alinhamento entre ciência e política. Pesquisas colaborativas entre universidades, governos locais e organizações comunitárias produziram protocolos de tratamento baseados em evidências que privilegiavam a função sobre a eliminação total da dor. Ensaios clínicos avaliaram modelos de cuidado que combinavam exercícios, terapia e farmacologia seletiva, e alguns resultados promissores começaram a circular em revistas especializadas. Esses trabalhos ofereciam esperança prática, ao demonstrar que era possível aliviar o sofrimento sem ampliar a dependência, abriram caminho para políticas públicas que financiassem modelos de atenção primária fortalecida. Mesmo com avanços científicos e jurídicos, persistia a pergunta ética: como reparar vidas que foram transformadas para sempre? Compensações financeiras podiam sustentar tratamentos e projetos. Reconhecimento público poderia aliviar parte do estigma. Mas nada resgatava os dias perdidos, as oportunidades desperdiçadas, os lares partidos. Para muitos familiares, a busca por justiça tornou-se também um esforço de memória. Manter viva a história de quem se foi para evitar que outras vidas se percam nas mesmas rotas. A narrativa que essas peças e depoimentos construíam não é unívoca. Há, nas páginas dos processos, exemplos de má fé e também de uso legítimo e compassivo de medicamentos. Há médicos que se arrependeram. Há outros que, com convicção, seguem defendendo o direito de pacientes a terem alívio. Há comunidades devastadas e outras que conseguiram erguer redes de apoio resilientes. O que a história deixa claro é a interdependência das escolhas. Políticas públicas mal desenhadas, incentivos corporativos sem freios, práticas clínicas sem reflexão e lacunas econômicas convergiram para produzir uma crise multifacetada. No centro dessa trama, as vozes das famílias e dos profissionais constituíram o fio ético que manteve viva a exigência de mudança. Elas trouxeram à luz que a dor humana pede tratamento, sim, mas também respeito, informação e alternativas. E que o cuidado verdadeiro exige um desenho coletivo, em que sanções e mercados não sejam as únicas forças decisórias. Num arquivo digitalizado de um processo antigo, uma carta de uma mãe encerrava um bloco de depoimentos. Não peço vingança, peço cuidado. Que o que aconteceu com meu filho seja lição e não modelo. Essa súplica simples cruzou tribunais, fóruns acadêmicos e salas de reuniões de empresas farmacêuticas, e, em muitos casos, foi o princípio mínimo para se repensar práticas e prioridades. A agenda que se desdobrava diante dos decisores públicos e privados era ampla. Transparência em relações entre indústria e medicina, financiamento adequado de serviços de saúde mental e de reabilitação,
programas de reconversão econômica para comunidades afetadas, educação pública sobre riscos e alternativas e, essencialmente, uma cultura profissional que reconhecesse a vulnerabilidade humana diante da dor. As soluções exigiam tempo, investimento e coragem política e, sobretudo, a disposição de colocar a vida das pessoas no centro das decisões. A história, porém, não estava completa. A apuração continuava a encontrar pontos cegos. Contratos de lobby ainda obscureciam debates, mercados ilícitos se adaptavam e as comunidades mais frágeis continuavam sem respostas adequadas. Em alguns lugares, o ciclo repetia-se, com novos produtos e novas estratégias de mercado encontrando formas de ganhar espaço. A transformação que se buscava dependia, portanto, não apenas de medidas reativas, mas de uma mudança de paradigma, econômica, cultural e clínica. E era nesse limite, entre a responsabilização e a invenção de novos modelos de cuidado, que protagonistas anônimos e institucionais tentavam abrir caminhos. Médicos, ativistas, juristas, famílias, pesquisadores e gestores públicos compunham uma constelação de atores cujo esforço coordenado poderia, se persistente, redesenhar rotas que até então conduziam mais ao prejuízo do que ao alívio. A história que vinha pela frente prometia mapear esses encontros, esses conflitos, esses acertos e choques. E, ao fazê-lo, questionar se seria possível, de fato, reencontrar o equilíbrio entre compaixão e prudência.